Olha, eu recebo agora, acabou de chegar o material obtido pelo nosso produtor detetive Tony. Seria o áudio do Nefo. Ok, o áudio do Nefo, o líder do PCC que foi assassinado ontem dentro da cadeia de Presidente Venceslau, penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Ele era braço direito do Marcola, ele respondia diretamente ao Marcola e nesse momento a informação que eu tenho... Coloca o Dionísio aqui do lado, por favor. A informação que eu tenho é que chegaram áudios preciosíssimos do Nefo, áudios interceptados pela polícia. É a voz do Nefo dando ordens cruéis. Que tipo de ordens seriam essas, ô Dionísio Freitas? Boa tarde. Oi, Bate. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade. Ordens para assassinar pessoas que não cumpriam as exigências ou que eram os desafetos declarados aí da facção criminosa e a crueldade utilizada por ele. O Nefo, Jefferson Aparecido, viu, Bate, que era considerado um dos mais cruéis integrantes da facção. Chegam agora aí os depoimentos e os áudios aí conseguidos pelo Núcleo de Investigação de Jornalismo da Record, com detalhes sobre o perfil de quem é esse homem e novidades sobre o homicídio dele e do Reginaldo Oliveira dentro da penitenciária de Presidente Venceslau, viu, Bate? Que tipo de ordem? O Zamataro está me dizendo aqui, ordem do tipo assim, corta dedo, são coisas cruéis assim, ô Dionísio? Nesse nível, viu, Bate? Quando eles não conseguiam, por exemplo, a resposta é um adversário, é um oponente, é de uma facção rival, pegava esse sujeito, tentava tirar dele a informação, quando não conseguia, não vai responder? Então vamos tirar um pedaço da mão, do dedo, e assim ia até conseguir a informação completa, ou se a pessoa decidisse, mesmo diante da tortura, não falar o que eles queriam ou o que precisavam ouvir naquele momento, era dado ali, eram colocadas 12 cadeiras do Tribunal do Crime e era decidido ou não pela vida e morte desse sujeito, inclusive com um plano. Vai matar? Como é que vai ser feito aí o local onde será escondido o corpo dessa pessoa? Ou nós vamos entregar o corpo dessa pessoa para a facção rival para entender o que aconteceu? Então, tudo isso era decidido pelo Nefo. É nesse nível de crueldade, Bate. Chegou agora esse material, vai carecer de um trabalho da nossa equipe de edição aqui, que vai ser rápido, para que nós consigamos fazer a legenda desse material todo e você consiga compreender exatamente o que está sendo dito. Seria, portanto, a conversa do Nefo com outro traficante do PCC, dando as ordens de tortura, né? Se a pessoa não revelasse a informação que ele queria ouvir, porque é sempre assim, às vezes o cara não sabe mesmo, mas eles precisam pegar um bode expiatório. E aí cortam dedo, cortam orelha, essas coisas. Ô Dionísio, agora com relação às mortes do Nefo e do Rê também dentro da penitenciária, avançamos em alguma coisa? A polícia conseguiu descobrir o que efetivamente ocorreu? Como é que uma faca entrou na área dos presos? Como é que eles conseguiram, os três que assumem a autoria, conseguiram sequestrar o Nefo e o Rê para o banheiro onde foram mortos? O que é que nós temos de informação? A polícia passou alguma notícia sobre isso? Com relação a como os objetos chegaram, as armas usadas no crime, ainda não tem detalhes claros. Mas a polícia está fazendo um mapeamento que conseguiu identificar não apenas 3, tá, Bate? Mas 4 envolvidos na morte dos 2 detentos, dos 2 presos, o Rê e o Nefo. Um morto dentro do banheiro, o outro no pátio, onde tomavam banho de sol. E como foi planejado tudo isso? O momento em que tudo aconteceu, quem são os presos que já foram, inclusive, ouvidos, viu, Bate? Continuam detidos em Presidente Venceslau. E a polícia já tem até a linha de raciocínio sobre como a ordem de assassinar os 2 chegou a esses presos dentro da penitenciária. Então, tudo isso já foi levantado pela polícia. Nós estamos preparando esse trabalho. Nós tivemos acesso a alguns conteúdos que mostram exatamente como tudo isso teria acontecido e como foi dada aí a ordem pela morte dos 2 líderes da facção, que faziam parte de um grupo muito restrito, inclusive o nome ao qual eles eram chamados, o grupo era a Sintonia Restrita, que é uma das mais cruéis e violentas da facção, viu, Bate? Então tudo isso a polícia já conseguiu desenhar, nós temos esses detalhes e assim que tudo estiver alinhado, afinado, que você já der o ok, nós vamos poder contar todos esses detalhes aqui no Cidade. Agora, me diga uma coisa, ô Dionísio, não havia só preso do PCC nesse pavilhão? Se era só gente da mesma facção,
como é que mataram então os comparsas? Que essa é a impressão que eu tenho. Que é gente do PCC, não é isso, doutor Guastelli? Ali é um presídio de segurança máxima. O banho de sol, primeiro que é controlado, né? Não se entra, não se vai tomar sol mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E se só tem gente do PCC, como é que é um matando o próprio colega de facção, é isso? Exatamente, Bate. É aí que nós temos a situação do Nefo e do Rê, que foram mortos ontem, presidente Venceslau, né, no presídio de segurança máxima. Né? A gente percebe que houve aí uma traição dentro da facção. Eles delataram alguma coisa nos depoimentos do ano passado, naquela operação que pretendiam matar o juiz Sérgio Moro, né? E o senador Sérgio Moro, aliás, e outros senadores, né? E outras autoridades da República. Então foi descoberto esse plano, foram interrogados, devem ter dado os detalhes do planejamento dessas mortes, e aí acabaram o próprio pessoal da facção, como eles já eram de um grupo restrito, né? Acabaram sendo eliminados. Ô Dionísio, agora me diga uma coisa, essa célula restrita, que é o grupo que eles faziam parte, respondia direto para o Marcola. O Marcola era o principal interessado nessa operação desencadeada em março do ano passado para sequestrar o senador Moro e outras autoridades. Isso cheira mais o quê para a polícia? Uma hipótese de vingança por eles não terem conseguido executar o plano e esse plano ter sido vazado e por isso foi combatido com antecedência. A polícia suspeita que essa delação, o depoimento deles à justiça, pode ter irritado os líderes do PCC, ou então foi uma briga entre presos que costuma acontecer em presídios, mas não de segurança máxima. Pode falar o que você tem sobre isso, por favor. Com relação a uma rixa interna, briga entre presos, Bate, isso já está descartado para a polícia, inclusive para as equipes do GAECO que investigam a ação aí por parte da facção criminosa. O que é que se acredita diante de tudo isso e é a hipótese mais forte nesse momento, inclusive defendida pelos promotores envolvidos, pelos investigadores e pelo delegado que está à frente dessa investigação agora. Que os dois deixaram vazar parte da delação, não conseguiram cumprir a meta estipulada por conta ali da ação. Peraí. Oi. Você disse que eles deixaram vazar a delação ou a ação? A ação, eles deixaram vazar de alguma maneira... Isso, durante a delação deles, Bate, eles deixam vazar detalhes da ação que seria realizada contra o então ministro da Justiça, hoje senador, e também outros integrantes da Polícia Judiciária, da própria promotoria do GAECO, a equipe do GAECO que estaria trabalhando contra a facção, trabalhando para levantar dados sobre a facção e conseguir colocar a liderança ou outros integrantes atrás das grades. Vazam essas informações por parte desses dois. E outro detalhe, além de prestar contas diretamente ao Marcola, existia também ali a submissão deles dois, dentro da sintonia restrita, à sintonia final, que ficam os líderes maiores da facção. E dentro da delação deles, com a entrega, inclusive a apreensão dos aparelhos de celular, vazam algumas imagens que ligam os dois a um outro integrante da facção, também próximo a Marcola, parte da sintonia fina, que, segundo os integrantes da facção e durante a investigação da polícia, eles afirmam que esse nome jamais deveria ter aparecido em uma investigação. E é um nome que agora faz parte de uma investigação paralela por parte da Polícia Civil, por parte das equipes, inclusive da Polícia Federal, a respeito da formação das ações feitas pela facção criminosa. Então, diante dessas imagens que vazaram, que estavam no celular, que deveriam ter sido apagadas, na realidade, nem deveriam ter sido registradas através de foto, através das informações que foram repassadas. Só para você ter ideia, Bate, foram mais de 20 nomes que teriam sido apresentados aí pelos dois durante a delação, as informações repassadas à polícia. Desses 20, 13 foram denunciados e 8 viraram réus. Daqueles que ainda não viraram réus, existem investigações paralelas. Então, diante de tudo isso, a polícia acredita que, nesse momento, foi dada aí a ordem de assassinato contra esses dois, o Nefo e o Rê, por conta de todas essas informações que terminaram chegando aos investigadores, à Polícia Civil, à Justiça e à Polícia Federal. Então, diante de tudo isso, hoje a polícia acredita,
pode mudar, claro, durante a investigação, que na realidade eles foram mortos a mando da cúpula da facção diante das informações que eles deixaram vazar ou que intencionalmente ou na tentativa de ganhar algum respaldo, algum benefício por parte da justiça, eles decidiram expor durante a investigação, durante os depoimentos. Então, diante disso, foi feito aí todo esse trabalho para que eles pudessem ser cercados em momentos diferentes dentro da penitenciária e assassinados, Bate. Agora está explicado. O que você está querendo dizer é que eles tinham a digital de um líder do PCC, que a polícia desconfiava, mas não tinha nenhuma prova para prendê-lo, não tinha nenhuma prova contra ele. A polícia conseguiu pegar essa digital e colocar, portanto, essa pessoa que já vinha sendo investigada na cena de um crime por um descuido do NEFO ou descuido do Rê. Agora está explicado. Agora está começando a fazer sentido. E eles ficaram, né, os líderes do PCC ficaram extremamente nervosos, primeiro, porque é uma ação que foi planejada, se gastou muito dinheiro e não deu certo. Foi um fracasso. E além de ter sido um fracasso, eles deixam no celular um material gravado, um material guardado que incrimina um dos líderes que estavam tomando a frente do PCC aqui no Brasil. Aí eles acabaram, olha, não tem jeito, vamos ter que matar. Mas para você conseguir matar 2 pessoas dentro de um presídio federal não é fácil. É uma missão extremamente, quase que impossível. O que a justiça, o que a polícia diz sobre isso? Houve facilitação? Teve funcionário público que foi corrompido, que recebeu dinheiro para permitir esses assassinatos dentro de Presidente Venceslau? É o que a investigação vai trazer, inclusive com uso de câmeras de segurança, viu, Bate? Ah, mas nunca Toda a funciona investigação nessa hora. agora está pautada em analisar essas imagens. Ô, Dionísio, pensa comigo. Mas existem as câmeras, os registros. Ok, mas veja só, quem é que vai se corromper e sabe, né? O cara que está se corrompendo, ele conhece o local. Ele sabe onde tem detalhadamente cada câmera. Será que a câmera foi suficiente para incriminá-los? Esse é o grande ponto. Porque não é um lugar que eles não têm controle. É um local onde todos os funcionários que ali trabalham sabem de olho fechado onde tem câmera e onde não tem. Onde tem ponto cego e onde não tem. Vai ser difícil isso daí, doutor Guastelli, provar uma coisa dessa. Não, exatamente, Bate, como você bem colocou, né, os pontos cegos das câmeras, né, porque são presos lá, presos de alta periculosidade, que sabem, né, a mando dos funcionários também, onde são esses pontos que não podem. Tanto é que eles pegaram em 2 lugares, né, um no solário, lá onde ele estava tomando sol, um deles, e o outro próximo ao banheiro, onde provavelmente não tem a câmera. Então, a investigação vai ter que se aprofundar para dar essas respostas para a sociedade. E de como entraram essas facas, as armas brancas, para eles utilizarem para matar os 2 aí. Outra coisa, ô Dionísio, é muito estranho uma ação como essa, 4 presos chegarem numa boa, na maior tranquilidade, matam o NEFO e o Rê e vão com a maior tranquilidade para a direção do presídio se apresentar como os autores desse crime. Parece que eles fazem isso como se soubessem que não vai dar em nada. Como se soubessem que tem alguém com costas muito largas, costas quentes, protegendo eles. Não é normal. Porque se eles cometem esse crime, deixa a polícia se virar para me incriminar. Deixa a polícia se matar para botar a culpa em mim. Agora não. O que nós temos, pelas informações, são 4 presos aparecendo, batendo na porta do diretor do presídio, dizendo, olha, ocorreu um probleminha lá, a gente matou o NEFO e também o Rê. Doutor Guastelli, não bate também essa história, não é factível. Não bate, não é factível também, Bate. E precisamos pensar o seguinte, será que eles não foram corrompidos assim, pegaram dinheiro, prometeram dinheiro para a família deles aqui fora, para poder executar, fazer esse plano vingar, concretizar? Então, a polícia precisa investigar realmente não só os 4 depoimentos dessas pessoas que confessaram, dos outros presos, como também da família, né? Para poder verificar se receberam dinheiro de outros líderes da facção. Ou será que alguém garantiu para esses 4 presos, olha, vocês podem executar que a gente vai dar um jeitinho de vocês saírem livres dessa... Né? Hoje eu não duvido mais de nada. Também, exatamente, né? E, quem é que confessa com tanta tranquilidade assim? Não. E ainda mais um homicídio, né? De desafetos lá da facção, porque nesse pavilhão só tinham membros da facção. Então eles sabem que estão jurados de morte pelos demais membros da facção.
Ô, Dionísio, e esses 4 presos foram colocados numa área de punição, numa área onde eles não têm mais acesso a banho de sol, estão totalmente isolados dentro do presídio? Uma área separada enquanto a investigação estiver acontecendo, viu, Bate? Inclusive, a gente teve acesso ao que eles fizeram durante o depoimento, tá? Depoimento que foi confrontado com as imagens do circuito de segurança que mostram exatamente o momento em que os crimes acontecem. Na realidade, um deles, porque como o outro aconteceu dentro do banheiro, o que é que a polícia teve até o momento? 5 entram, mas só 4 saem. Aí logo depois se descobre o corpo do Reginaldo dentro desse banheiro, que era chamado de barbearia, que era o local onde eles faziam ali o tratamento de cabelo e barba. E do lado de fora tem as imagens do momento em que 3 cercam o Nefo e um quarto fica segurando uma porta, escorando uma porta, exatamente para impedir que, caso ele conseguisse se soltar dos algozes, dos 3 que estariam ali para matá-lo, ele não conseguisse fugir e fosse ali rendido pelos 4 envolvidos. É o que a polícia tem até o momento. E, Bate, só para acrescentar o que vocês falaram das imagens, vale lembrar que mesmo que as câmeras funcionem, você imagina o tanto do material que deve existir, caso exista, e tente localizar quem foi que chegou, trouxe a informação, repassou, como aconteceu, é muita coisa para essa investigação e, claro, imagens que podem ter sido apagadas. Tudo isso está no bojo dessa investigação agora, que tem um grande desafio identificar como tudo isso chegou dentro ali das celas e que eles tiveram acesso, passearam por dentro da penitenciária de segurança máxima com uma faca produzida por eles, um canivete e também um pedaço de roupa que foi utilizado também como arma. Então, tudo isso faz parte desse bojo da investigação. E, claro, a ousadia desses 4 envolvidos, que na frente dos investigadores ainda contaram uma outra história, tá, Bate? Peraí, Dionísio, pode colocar aqui no centro do vídeo, promotor Lincoln Gaquia, que investiga o PCC e está por dentro desse caso. Pois não, pode pôr. Pode cortar. Bom, ontem nós fomos avisados pela direção da penitenciária 2 de Presidente Venceslau que os indivíduos Reginaldo de Souza, conhecido pelo vulgo de Ré, e o Janeferson Aparecido Mariano Gomes, conhecido pelo vulgo de Nefo, teriam sido assassinados, né, por volta de 12h30, durante a soltura dos presos para o banho de sol, né? Eles, após o almoço, são soltos no pátio para o banho de sol. 4 presos, né, sendo que 3 levaram o Nefo para o fundo do pátio, no banheiro, e o assassinaram a facadas. Em seguida, um dos presos ficou de guarda, e esses 3 também foram no pátio e renderam o preso Reginaldo Ré e também o assassinaram da mesma maneira, com golpes de faca. O GAECO, que eu coordeno, nós tínhamos uma investigação sobre o setor da sintonia restrita, que era composto por esses integrantes, né? Ele era coordenado pelo Janeferson, o Nefo. Esse setor, na verdade, o setor do PCC se dedica à prática de atentados e resgates. E o Janeferson, o Nefo, estava incumbido, inclusive, de levantamentos de dados, de imagens e rotina, meu, inclusive, e também do senador Moro, né? Eu também era uma das possíveis vítimas aí desses indivíduos, né? Do setor coordenado por esses indivíduos. Nós compartilhamos essa investigação com a Polícia Federal, que deflagrou a Operação Sequaz, né? A operação foi deflagrada em Curitiba, na Justiça Federal, e esses indivíduos foram identificados e presos e trazidos aqui para a Penitenciária 2 de Venceslau. Então, eles estavam à frente de planos, né, de atentados, não só contra o senador Moro, mas outras autoridades, principalmente policiais penais federais, e inclusive eu mesmo, né, estava na lista de alvo desses indivíduos. Doutor, os presos que estão envolvidos aí nesse assassinato, eles também são de facção criminosa? Eles são integrantes do PCC. Veja, todos os presos que estão aqui na Penitenciária 2, né, ou a grande maioria deles, são integrantes do PCC. A Penitenciária 2, ela abriga os presos mais perigosos aqui do estado de São Paulo. Então, aqueles que eventualmente não são integrantes do PCC, eles são considerados companheiros ou simpatizantes. Mas no caso desses 4 indivíduos envolvidos no assassinato diretamente, né, as indicações que temos é que são, sim, integrantes do PCC.
possivelmente pelo fato das vítimas serem também integrantes mais de alto escalão, né, ligados à cúpula, esse assassinato tenha sido determinado pela própria sintonia final do PCC, ou seja, pela liderança do PCC. É pouco provável que tenha sido em decorrência de alguma rixa interna dos 4 autores, né, dos 4 responsáveis pelo homicídio com as 2 vítimas. Poderia ser uma queima de arquivo. Claro que ainda é cedo para tirarmos, né, qualquer conclusão. Os presos permaneceram em silêncio, aqueles envolvidos no assassinato, como é comum acontecer, mas a experiência que nós temos aí com esse tipo de crime, eu fui promotor em Presidente Venceslau, na comarca, por 16 anos, eu atuei em dezenas de júris, né, de casos de homicídio dentro da Penitenciária 2, e na totalidade deles, os crimes foram crimes de mando, ou seja, o próprio PCC que determina os homicídios. Possivelmente tenha havido uma ordem externa, essa ordem normalmente vem por visitas, isso evidentemente vai ser apurado pela Polícia Civil, e essas ordens, então, assim que chegam, eles encontram aí presos para serem os autores, né? Às vezes são presos que estão endividados, que têm algum tipo de responsabilidade, que estão devendo algo para o PCC, né? Ou mesmo que têm penas muito altas, eles acabam assumindo essa responsabilidade ou ganham algum tipo de prêmio por isso, para cometer esse tipo de crime. Eu, como disse, eu não acredito que tenha sido uma desavença interna entre os 4 autores do homicídio e as 2 vítimas. Possivelmente foi uma determinação da cúpula do PCC. O próximo passo, na verdade, já houve a instalação de inquérito policial, já há determinação dos autores, né, até porque eles foram vistos e se entregaram as armas do crime, mas permaneceram em silêncio. Como já temos autoria, eu acho que se verificar as circunstâncias do crime, a motivação e, eventualmente, os mandantes. Agora, eu queria que tivessem perguntado sobre essa fraca segurança em Venceslau. Achei que faltou essa pergunta, porque... pode colocar o Dionísio, por favor. Nós estamos falando de um presídio, como o Dr. Lincoln Gaquia, que faz um trabalho brilhante no combate ao crime organizado aqui em São Paulo. O presídio onde aconteceram esses assassinatos é o presídio que guarda os presos mais perigosos de São Paulo. Se são os presos mais perigosos do PCC, são hoje os presos mais perigosos do Brasil. Ou estou errado? Não, exatamente, é isso mesmo, Bati. Porque é a facção mais perigosa do Brasil. E são os presos, né, que estão recolhidos lá e isolados, né, em presídio de segurança máxima. E aí, realmente, como chegar essas armas brancas na mão desses 4 outros presos que mataram o rei e o Nefo? Então, mais grave, né, mais curioso. Eu não estou tão curioso para saber por que mataram essa gente. Se foi porque traíram, porque falaram demais na audiência para o juiz, se deixaram alguma pista vazar no celular. Ou então se deviam alguma coisa para o PCC e esses caras que deviam acabaram matando para se livrar de possíveis punições contra eles. O que eu quero saber e o que não pode virar uma sombra em cima do caso, o que não pode virar uma cortina de fumaça em cima do caso é quem deixou que isso acontecesse. Porque se alguém deixou, se foi falha, óbvio que foi falha de segurança, isso não tem dúvida. Se essa segurança falhou e fez com que entrasse uma faca dentro do presídio e que dentro de um presídio federal de segurança máxima, onde estão guardados os presos mais perigosos do Brasil, se isso acontece, quem garante para o povo brasileiro que nós realmente estamos protegidos dessa gente? Quem garante que nós estamos protegidos desses traficantes? Se eles conseguem entrar com uma faca no presídio de segurança máxima, se eles conseguem burlar a fiscalização de um presídio de segurança máxima, se mesmo com microfone, com visitas acompanhadas por policiais, estão passando o recado para preso do PCC, quem vem a público garantir que o povo de São Paulo, que o povo brasileiro pode ficar tranquilo que está tudo certo, está tudo sob controle? Não está. O que me parece é que há um movimento desse PCC e que nós possamos ser surpreendidos a qualquer momento. Como disse a doutora Ivana ontem, o mar estava muito calmo e todo mundo estava estranhando. Eu espero que seja só essa turbulência que nós estejamos enfrentando.
Porque se foge um desses presos, se há uma tentativa de resgate, ou então eles cometem isso lá em Venceslau para levar toda a atenção da inteligência da polícia para esse fato e se aproveitam da fragilidade em outros lugares para cometer crimes e sequestros, vai saber o que está passando na cabeça dessa gente. Eu vou trazer o áudio. O Nefo, esse que foi assassinado, era extremamente cruel, de mandar cortar dedo, de mandar cortar língua, de mandar cortar a orelha. Eu vou trazer esse áudio